Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para a nossa série C# com a Unity. Nesse vídeo, muito embora eu queira fazer algo bem rápido, tá? É interessante que eu mostre aqui para vocês, para que a gente possa manter esse contato. Já faz alguns dias que eu não posto nada aqui no canal, tá bom? Desculpem a minha ausência, realmente tenho tido bastante trabalho por esses dias e tem ficado um pouco complicado. Mas vamos lá pessoal, quero mostrar uma coisinha para vocês. Até o momento nós estivemos trabalhando com um arquivo chamado de classes, tá? Que é esse aqui. Hoje nós vamos ser um pouco mais breve, mas vamos construir algo também. Vamos lá. Eu vou clicar aqui na câmera, na minha main câmera, e observando aqui, pessoal, tá vendo? Ó, o arquivo descript ele foi removido, tá? Ele estava praticamente assim para vocês, devido à nossa última videoaula. E aí o que eu fiz? Eu simplesmente cliquei, deixa eu só aproximar um pouquinho mais, nessa engrenagem aqui no canto da direita, e aqui você tem a opção Remove Component. E aí clicando aqui em cima você remove, tá, aquele arquivo descript. Eu quero que vocês construam agora junto comigo dois arquivos descript. Tá? O primeiro arquivo descript eu vou chamar de planejamento underline obj. Pode ser? Porque essa é a ideia que eu tenho sobre classes, tá, pessoal? A classe para mim é um planejamento de objetos que serão construídos, tá? Então eu detalho na classe tudo que eu preciso para esse novo objeto. Então eu defino na classe propriedades e os métodos, que são as ações que serão possíveis, né, de serem realizadas com os objetos que serão construídos a partir da classe. Então eu tenho o costume de ver a classe como um planejamento, tá? Então eu coloquei planejamento, deixa eu aproximar aqui para você ver, olha lá, planejamento underline obj, tá? Eu vou criar um outro arquivo de script que eu vou chamar de objetos, tá? Objotas, tá? Desse jeitinho, pessoal. Poderia ser objetos assim, tá? Sem problema. Bom, vamos deixar assim. Do Enter. Então eu tenho dois objetos, eu tenho duas classes aqui, né? Eu tenho dois arquivos de scripts e tenho duas classes, tá? Eu vou abrir essa aqui, ó, planejamento, dando dois cliques. Eu já deixei o Visual Studio aberto para poder ganhar um pouco de tempo, né? Que o Visual Studio ele leva muito tempo para carregar. Pelo menos aqui no meu computador ele leva muito tempo. Não sei como é que funciona aí da parte de vocês. Mas aqui no meu computador realmente ele leva um pouco de tempo. Isso me deixa um pouco, enfim, um pouco chateado. Queria ter uma máquina um pouco mais rápida, mas é o que nós temos e a gente tem que trabalhar assim, né? Bom, vou fazer o seguinte, tá, gente? O meu interesse é nessa linha até essa parte, tá? Todo esse resto eu estarei removendo, tá? Então eu vou deixar esses using podem ficar, não tem problema. E aqui eu abro as chaves, né? Então olha só o que nós temos. Nós temos uma classe, olha lá, public class planejamento. Tá bom? Ok. Bom, calma aí que eu já volto, tá, pessoal? Só vou dar só uma pausa para poder verificar algo aqui rapidinho e já volto. Lembrando que a hora do almoço eu preciso dar uma verificada em algumas coisas. Espera aí, gente. Bom, estou de volta. Vamos lá, gente. Seguinte, nós vamos criar aqui, nessa nossa classe, que eu chamei de planejamento obj, algumas propriedades, tá? Elas serão inteiras. Eu vou chamar aqui de, por exemplo, largura. Tá? Para seguir o exemplo que eu deixei para vocês no último vídeo. Eu vou colocar só mais uma, pessoal, que é a altura. Opa, altura. Pronto. Eu vou construir aqui o nosso método construtor e ele leva o mesmo nome que a classe, né? E aqui eu vou definir para ele dois parâmetros. Um parâmetro inteiro, que eu vou chamar de A, de altura, e um parâmetro inteiro também,
outro parâmetro inteiro que eu vou chamar de L de altura, ou de largura. Então, um parâmetro inteiro chamado de A de altura e um parâmetro também inteiro chamado de L de largura. Tá bom? Corrigindo aqui. Ok, a largura vai receber o L e a altura vai receber o A. Tá bom? Então, assim que eu for construir os objetos a partir dessa classe, assim que eu for instanciar os objetos a partir dessa classe, eu vou precisar fornecer dois argumentos. Por que dois argumentos? O primeiro vai ser um argumento para a altura e o segundo para a largura. Tá? Porque a nossa classe ela possui um método construtor que nós definimos e esse nosso construtor vai pedir no momento da instanciação por dois argumentos. Tá? Eu vou comentar aqui, construtor da classe. Aí você pode salvar o que você acabou de fazer. Ok? Bom, vou pegar e abrir também o arquivo objetos, né? Objetos. Vou aproveitar e vou anexar esse arquivo objetos na câmera. Tá? Selecionei a câmera, eu vou arrastar ele para cá. Pronto. Então, objetos, tá? Esse arquivo descript está na câmera. Nesse momento, só apertar play, aguardar um pouquinho. Nada aconteceu, não exibiu nada. Por quê? Porque ele não tem nada ainda. Tá? Mas vamos dar dois cliques sobre ele, nesse carinha aqui, ó, e vamos trabalhar um pouco com esse arquivo. Tá? Não esqueçam que vocês têm aqui uma classe chamada de planejamento underline objetos. Tá? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero instanciar um objeto dessa classe. Então, eu faço assim, ó, planejamento. Tá? Ele pode não aparecer aqui nessa lista, tá, gente? Planejamento. Tá? Tem que ser um nome exatamente igual ali, né? obj, espaço. Então, primeira coisa que eu fiz, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Nome sugerido. Bom, o nome que eu dei realmente foi esse aqui, tá? Então, deixa quieto. Isso aqui é um nome sugerido para a variável. Tá? Lembrando, primeiro a classe, dá um espaço, depois a variável, tá? Que é igual a new planejamento obj, e ele vai pedir dois argumentos para você. O primeiro argumento, qual que é? É para colocar aqui, ó, no parâmetro A. Esse é o primeiro argumento, vou colocar 10. O segundo, para colocar no parâmetro L, eu vou colocar 20. Tá bom? Então, a altura vai ser de 10, largura de 20. E aqui, eu vou usar o debug, debug.log. Aqui eu vou colocar obj, que é a nossa variável que está aqui, ponto altura. Então, eu quero saber qual é a altura desse objeto. Tá? Eu vou aproveitar e dar mais um debug aqui, gente. Debug.log. Calma aí. obj.largura. Beleza, né? Então, tá aí. Teoricamente, é isso que a gente precisa, tá? Só repassando. Planejamento obj é a classe. Espaço obj igual a new planejamento obj. Passei dois argumentos. E aqui eu estou mostrando o que tem nesse objeto que foi instanciado a partir da classe planejamento objeto. Eu salvo e eu volto para a Unity. Eu já volto. Calma aí, gente. Agora, pessoal, a gente vai clicar aqui no Play para a gente ver se isso está funcionando. Tá lá, sem problemas. Ok? Se eu vier aqui no console, olha o que nós temos ali, ó, a altura e a largura. Tá? Então, está funcionando. Estou mostrando aqui para vocês. Eu poderia, obviamente, colocar aqui, ó, entre aspas, né? Por exemplo, altura do objeto. Fazer aqui a ligação, né, com isso. E aqui eu poderia colocar
largura do objeto, tá? E aí eu faço isso também, tá bom? Então dá para a gente fazer esse tipo de coisa, né? Você pode ver, você tem uma classe aqui, ó, em um arquivo separado, tá? Você pode ver que essa classe aqui pertence a um outro arquivo. Você está chamando essa classe de certa forma. Você está instanciando o objeto chamado de obj, e aqui você está chamando o construtor. Um construtor que foi planejado também por você. Ele pedia 2 parâmetros, você passa 2 argumentos. E aí você, usando aqui o método start, você dá um debug e aí você consegue exibir o que tem lá dentro. Tá? Se houvesse algum erro, por exemplo, aqui, ó, vou tirar o j. Tá? Estou chamando uma classe que não existe. Eu volto para cá, dou play, tem erros. Tá? Então ele diz ali o tipo, né, ou namespace não foi encontrado. E você pode ver que assim a classe ela é interpretada aqui dentro como se fosse um tipo, ó lá, tá vendo? Um tipo, ó, o tipo ou o namespace não foi encontrado, tá? Então toda vez que você é bom acontecer isso, né? Toda vez que você cria uma classe, ela vai ser interpretada como um tipo também, né? Você pode ver que a estrutura é parecida com a criação de uma variável, né? Deixa eu até colocar aqui, ó, int x, né? Vê que é parecido, então ela é como se fosse a classe aqui a variável, né? Então até isso é parecido, beleza? Então é isso, pessoal. Esse aqui é um exemplo que eu queria trazer para vocês, bem rápido, mas está aqui. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais ainda com essas ideias no próximo vídeo, tá bom? Desculpem essa correria, mas às vezes realmente não dá para estar trazendo um vídeo novo aí, mas sempre que eu puder eu estarei trazendo algo novo aí para que a gente possa manter esse contato, a gente continue pesquisando aqui e praticando o uso do C#, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!